Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, família do Avivamento. Glória a Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Em Deuteronômio capítulo 32. Já vai abrindo aí a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 11. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Obrigado por esta noite tão maravilhosa. Ah, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo, Senhor, onde estamos aqui adorando e recebendo de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, abençoe agora, Senhor, meditar na Tua palavra, que esta palavra, Senhor, venha cair em terra fértil e dar muitos frutos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. O tema que nós estamos trabalhando neste domingo, saindo da nossa zona de conforto. Diga comigo, saindo da zona de conforto. Diga para o irmão que está ao seu lado, saia da zona de conforto. Esse texto nos traz uma grande lição, um grande ensinamento para aqueles que querem ir além. Para aqueles que desejam crescer em todas as áreas da sua vida, seja intelectualmente, financeiramente e principalmente espiritualmente. A Bíblia, ela usa a águia como uma figura do cristão. Então diga comigo, a águia, ela representa o cristão. Nesse texto que nós lemos, fala dos cuidados que a águia tem com seus filhotes. Esse texto fala de treinamento. Assim como Deus também, Ele treina os seus filhos. A águia, quando ela vai construir o seu ninho, ela usa galhos enormes. Ela tem uma força, uma capacidade de levantar do chão objetos, pedaços de árvores, galhos grandes, porque ela tem uma condição ali, uma envergadura nas asas assim, muito grande, e ela tem esse poder de levar para o alto. A águia não faz o seu ninho no chão, a águia não faz o seu ninho em árvores, ela faz lá no alto da montanha, no penhasco, na fenda da rocha. Então ela leva esses galhos grandes, e depois ela vai levando galhos menores, e vai ali formando o seu ninho. Depois ela leva muitas folhas, e por último, ela usa plumas, penas, e deixa o ninho fofinho. E no período que ela está ali chocando os ovos, e que os filhotes nascem, eles passam a viver num ninho confortável. É muito gostoso para o filhote estar ali perto da mãe, né? O tempo vai passando e ele fica naquele lugar quentinho, macio, confortável. Assim como nós, quando nos convertemos, nós temos uma atenção especial de Deus, porque somos bebês espirituais. Mas Deus também, Ele nos prepara para a vida. E Ele quer que você entenda isso, queridos. Que o cuidado dEle com o novo convertido é diferente com aquele que já está há muito tempo na presença dEle. Então a gente tem que aprender com as coisas que nos acontecem. Porque tem muitas situações que são treinamento
nas nossas vidas. Então, os filhotes vão crescendo e chega um momento que a águia, ela agita o ninho e eles começam a caminhar de um lado para o outro. Ela vai e tira todas as plumas, todas as penas e as folhas. E eles não têm mais aquele cantinho, aquele lugar aconchegante, quentinho, macio. Sempre que elas vão ali relaxar, leva uma espetada, né? Mas tudo isso faz parte do treinamento. Então, dias depois, ela fica atrás do ninho e agita ali com as suas asas. E quando o filhote sobe na beirada ali do ninho, simplesmente ele é empurrado de lá. Só que depois ela voa mais rápido, porque ele tem asas, mas por nunca ter voado, não consegue subir, vai descendo. Então a águia vai por baixo do filhote e leva sobre as suas asas. Leva ele novamente, conduz ele novamente para o ninho. No segundo dia, o processo continua. Ele voa já um pouquinho. No terceiro, e até ele firmar as suas asas e alçar altos voos. Então, a nossa vida é assim. Desde criança, desde que você nasceu num ambiente assim, onde você era tratado com muita atenção, recebia comida na boquinha, não é? Recebia o carinho da mamãe, do papai, e estava ali sempre juntinho da sua mamãe. Mas o tempo foi passando e chegou a hora de ir para a escola. Chegou a hora de ir para o jardim da infância. E que chororô. É ou não é? E que choro. Quem aqui já ficou com o coração partido quando levou seu filho ou sua filha no jardim da infância, na escolinha? Faz assim. A criança abre um berreiro, porque ela está sentindo que as penas estão sendo tiradas do ninho. E que não tem mais aquele conforto todo. Agora pessoas estranhas vão estar olhando, vão estar instruindo. Então, a criança quer ficar perto da mãe, por isso que ela chora. Mas é necessário. É necessário. Quantos filhos chegam na adolescência, na juventude, e eles são tratados como bebês, são alimentados nos seus quartos. Então, uma geração de filhos mimados, preguiçosos, está sendo formada. Mas que isso não venha acontecer na tua casa, querido, senão você vai ter problemas no futuro. Assim como é com a águia, deve ser conosco também. Porque a vida não é fácil. Diga para quem está ao seu lado, a vida não é fácil. Queridos, quando eu tinha 14 anos, eu já fui empurrado para o mercado de trabalho. Quem aqui começou a trabalhar cedo? E não é fácil. Dias depois, meus pais voltaram para o Nordeste. Imagine, estudar, trabalhar, se virar na cozinha. Apesar que eu tinha, na época, minhas irmãs que me ajudavam bastante. Mas depois, elas casaram. E a situação foi ficando difícil. Mas nessa época eu já tinha parado de estudar. Eu disse que eu não queria mais saber de escola, não aguentava mais. Aí um dia, quando eu me converti ao Senhor, dias depois de convertido, o pastor Davi, na época, ele disse assim para mim: Adailton, eu estava orando e Deus me deu uma visão. Eu vi você estudando, vi você numa escola. E Deus disse para mim, diga para ele voltar a estudar, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Então, queridos, veja a importância de você sair da sua zona de conforto. Porque a nossa carne, ela quer descanso, ela quer conforto. Por isso que muita gente vive correndo aí atrás de jogos, de loterias. Porque ela sonha em ganhar e ela poder descansar. Entrar numa zona de conforto total. Então, espiritualmente, tem muita gente assim, que está na sua zona de conforto. Não quer fazer muita coisa, não quer se envolver, porque o ninho é quentinho, porque é fofinho, é gostoso, é bom estar aqui recebendo a comida, é bom estar aqui sendo alimentado. Mas Deus quer que você entenda,
Ei, Ele te chamou para os altos voos. Por isso que às vezes as lutas vêm na sua vida. É por isso que os levantes vêm. É para você aprender a voar. Você não foi chamado para ser uma pessoa natural, mas uma pessoa sobrenatural, um líder de êxito. Deus chamou para os altos voos, meu irmão. Amém. Então vamos sair da mediocridade, de uma vida nivelada por baixo. Vamos nos posicionar em Cristo. Ele te chamou para ser um líder de êxito. E a Bíblia nos ensina vários homens de Deus que tiveram experiências tremendas, porque saíram da zona de conforto. Como eu disse, é muito bom estar na zona de conforto. A nossa carne pede isso. Mas Deus quer que você entenda que Ele não quer ver você na zona de conforto, mas envolvido com o reino dEle, com a obra dEle. Abra aí a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. 1 Crônicas 4, 9. A palavra diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha para cá. Este homem tinha tudo para ser um derrotado, um fracassado, um ninguém na vida. Naquela época, o nome dado às pessoas tinha tudo a ver com a personalidade, com a vida da pessoa, daquela vida, né? Tinha tudo a ver. No caso de Jabes, a mãe sofreu muito no parto, teve um parto muito trabalhoso, sofreu demasiadamente. E ela deu o nome a ele de Jabes, e quer dizer dor, sofrimento, né? Minha dor. Então, imagine uma criança, na sua infância, Jabes, quando criança, os outros amiguinhos chamando ele, ô dor, ô sofrimento, ô você que fez a sua mãe sofrer, vem aqui. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa fracassada na vida. Mas ele não se deixou paralisar pelo passado. Ele invocou o nome do Senhor. E a vida dele foi mudada. Você quer ver mudança na sua vida? Invoque o nome do Senhor. Tenha vida de oração. Crente que não ora não vai muito longe. Crente que não ora não vê célula crescendo. Não vê os milagres de Deus se manifestando. Precisamos de uma vida de oração. E olhe que ele foi ousado na sua fé. Ele disse: Senhor, eu quero que as minhas fronteiras sejam expandidas. Ele estava dizendo: eu quero ser uma pessoa de influência. Eu quero ter um ministério grande. Eu quero que o Senhor seja comigo, que me livre do mal, que me livre de ser afligido. Eu quero fazer a diferença. Era isso que ele estava pedindo para Deus. E Deus ouviu o seu clamor. O que você tem escutado? O que tem chegado até você? Será que você está preso ao passado por coisas que você ouviu, por decretos que emitiram sobre a sua vida? Ou será que você vai mudar o contexto histórico aí da sua família? A Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Isso quer dizer que foi a pessoa mais honrosa, aquele que mais recebeu honras em toda a sua família, por causa da oração. A oração vai desatar o teu futuro. A oração vai desatar a tua vida. Amém? Desenvolva comunhão com Deus, relacionamento com Deus, e o teu futuro será diferente. Outra pessoa na Bíblia que me chama a atenção,
Está em 1 Samuel 17:33. É o exemplo de Davi. O versículo diz assim, o 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi recebe um comando do seu pai de levar alimentos, pão, queijo para os irmãos que estavam na guerra e para o capitão, para o líder de 1000. E ele obedece ao seu pai e ele vai levar os alimentos. Quando ele chega lá, ele percebe que tinha algo diferente. O exército de Israel estava com medo. O exército estava temeroso. Estava com medo das ameaças, das palavras que o gigante filisteu estava liberando ali. Estava amaldiçoando a Israel. E o rei havia apregoado que quem matasse o gigante iria casar com a sua filha. A sua família não iria pagar impostos. Aquilo que era uma crise para muitos, para Davi era a solução. Então Davi, ficou sabendo tudo aquilo que estava acontecendo. E chegou ao conhecimento do rei, o que ele estava falando ali para as pessoas, para os soldados. Como que o exército de Deus estava permitindo que aquele homem amaldiçoasse? Então Saul chama Davi e disse para ele: você não pode lutar, você é moço. Ele é uma pessoa de guerra desde a sua mocidade, ele é experiente, você não tem experiência. E Davi conta ali seu retrospecto, que ele já havia lutado com animais, com urso, com leão, que ele tinha vencido. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus não disse para Davi entrar naquela guerra. Deus não disse para Davi lutar contra o gigante. Davi era apenas o carregador de alimentos. Era apenas aquele que levava o pão para os seus irmãos. E tem muita gente que vive uma vida muito simplória. Há muita gente que está na sua zona de conforto. Davi não precisava entrar naquela guerra, humanamente falando, mas ele se sentiu desafiado. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele se prontificou a lutar contra aquele gigante. Mesmo diante das palavras do rei, de desânimo, dizendo que ele não tinha capacidade para lutar. E ele se prontificou a lutar mesmo assim. E Deus honrou a fé dele. Você já conhece a história. Com uma pedra, uma funda, ele lança, bate na cabeça do gigante. O gigante tomba, ele sobe no gigante, pega a própria espada do gigante e corta a sua cabeça. Um homem que fez a diferença pela sua atitude. Diga comigo, atitude. Você quer ver Deus fazer coisas grandes, extraordinárias. Mas você tem se posicionado? Quais são as suas atitudes? Será que você, em áreas aí da tua vida, você tem escolhido ficar na sua zona de conforto? No seu casamento, será que você não está numa zona de conforto, achando que está bom demais, que não precisa melhorar? Na sua vida financeira também você não está assim? Acomodado? Sabe, trabalha numa empresa que não tem, você sabe que não tem como você crescer dentro dessa empresa. E você não tem se qualificado, não tem estudado, não é? Então, meu querido, se você quer ir além, quer vencer os gigantes, você precisa sair da zona de conforto. Vai estudar, vai se preparar, vá para a faculdade. Amém? Em nome de Jesus, esforce. Você é uma águia de Deus, você tem que enxergar longe. Então, Davi foi morar onde? Foi morar no palácio, depois dessa grande conquista. Deus mudou a história de Davi. Tempos depois, chegou a ser rei de Israel, e o melhor rei que Israel já teve. Então, queridos, nós podemos mudar o histórico da nossa vida, da nossa família, quando nós nos posicionamos em Deus e decidimos sair da nossa zona de conforto.
Eu vejo o exemplo também na Bíblia em Mateus 14, 25. O exemplo de Pedro. Só anote aí. Jesus havia ordenado aos discípulos para irem para o outro lado do mar. E eles foram. E o vento, diz a Bíblia, que era contrário. Jesus não estava com eles. Jesus estava no alto do monte orando. Mas de lá estava contemplando eles. A agitação, a luta deles, porque o vento era contrário. A noite chegou, na quarta vigília da noite. E eles lá tentando fazer alguma coisa, mas não saía do lugar. Então Jesus veio andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados. É um fantasma, é um fantasma. Eles não tiveram ali o discernimento de que era o Senhor. Ficaram com medo, porque nunca tinha visto alguém caminhar sobre as águas. Então Jesus disse, não temas, não temais, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro tira o pé da sua zona de conforto e coloca sobre as águas, desafiando ali a lei da gravidade. Pedro saiu de uma zona de conforto que eu poderia chamar, ele saiu do comum para ser um líder incomum, para ter experiências tremendas e sobrenaturais. Ele resolveu sair da sua zona de conforto. O barco ali era um lugar mais seguro, mas ele preferiu correr riscos. Ele preferiu fazer algo diferente. E ele foi ao encontro do Senhor andando sobre as águas. E ele pôde entrar para a história como o único homem depois de Cristo a andar sobre as águas, porque ele saiu da sua zona de conforto. Então, amados, nós não temos experiências maiores com Deus, porque estamos no nosso barquinho. Aqui é mais seguro. Lá fora as ondas estão agitadas. Lá fora há perigo. E Deus te chama hoje a dar um passo de fé, a entrar no sobrenatural, a ter experiências novas com Ele. Amém? E ele foi ao encontro do Senhor. É bem verdade que em determinado momento o vento ali soprando, as ondas agitadas, ele começou a afundar. Mas Jesus estendeu a mão quando ele grita por socorro. E o Senhor segurou na mão dele ali. E eles entraram no barco. Pode ter certeza de uma coisa, querida. Quando você decide sair da sua zona de conforto, você vai correr riscos. Mas eu quero dizer, o Senhor vai estar do seu lado. O Senhor vai honrar a sua fé. Deus estará com você, porque Ele contempla aquele que tem dedicação, aquele que é esforçado, aquele que procura dar o máximo de si. Nós temos um exemplo, temos vários exemplos aqui na igreja. Temos o exemplo da Priscila, que é discípula da pastora Andréia e do pastor Wellington. Ela é habilitada há pouco tempo. E ela sai daqui dessa região e vai lá para Interlagos, vai dirigindo. E ela trabalha em 2 empregos, em 2 escolas. Ela é professora. Mesmo trabalhando em 2 escolas, volta para casa. Vai dirigir células, né? Ela tem quantas células? 1? E ela vai para onde? Onde que é a célula dela? Vila Galvão. E depois, de terça-feira, vai para Guaianazes. Olha o esforço dela. Ela dá aula na escola bíblica, todos os domingos pela manhã. Você acha que Deus não contempla isso? O esforço dessa pessoa, a determinação. A honra de Deus virá sobre ela. Amém? Amém ou não amém? Temos a irmã Cleonice. Onde é que está a Cleonice? Ela veio de manhã. É outro exemplo. Acorda por volta das 4 da manhã. Tem um trabalho, trabalha muito distante. E mesmo assim, tem 5 células. Tem uma vida entregue ao Senhor. Isso é renúncia. Para que o reino de Deus se manifeste. Essas pessoas estão priorizando o reino. E a recompensa de Deus virá na vida delas. Amém? De todos aqueles que têm pago um alto preço pelo reino, pela obra do Senhor, pode ter certeza, na obra de Deus há uma recompensa. Em nome de Jesus. Eu vejo o exemplo da mulher do fluxo de sangue em Marcos 5, 25. 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo sangue. A Bíblia diz: sangue é vida. A vida dela estava, nas últimas. 12 anos perdendo sangue. Imagine a fraqueza, a debilidade que ela estava.
Com certeza estava lá no cantinho dela, na zona, entre aspas, de conforto. Não tinha força para sair dali, mas quando ela escuta falar que Jesus está andando nas proximidades, na sua cidade, então a fé dela é renovada. E ela então declara: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela se levanta, e ela vai em busca do Senhor, ela vai em busca do seu milagre. E ela entra no meio da multidão, aperta daqui, dali. Ela sabia que ela não poderia estar ali. A lei proibia ela, porque quem tivesse fluxo de sangue não poderia tocar em ninguém. Mas ela viu a sua oportunidade, e ela deixou para trás todo um histórico de sofrimento e foi em busca do seu milagre. E quando ela se aproxima do Senhor e toca nele, imediatamente ela foi curada. Ela foi honrada, a sua fé foi respaldada. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão está te tocando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou com fé. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, o que nós esperamos? O que tem pela frente? Diga: milagre. Tem milagre te esperando, querido. Amém? Quando você sair da sua zona de conforto. A nossa carne pede isso. O nosso corpo pede descanso. Mas quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, a gente alegra o coração de Deus. E o Senhor nos faz voar para os altos lugares. O Senhor nos coloca no nível maior de conquista. Eu quero que você ainda abra a palavra de Deus. Isaías 40, 28. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, diga comigo, mas os que esperam no Senhor, mais uma vez, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias. Que promessa tremenda de Deus para a minha vida, para a sua vida, querido. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sem nenhum vigor, se você esperar em Deus, se você confiar nele, se você buscá-lo de todo o seu coração, Ele promete renovar as suas forças. Então você vai sair da zona de conforto, você vai andar, não vai ficar mais parado, você vai correr, você vai voar, porque você vai subir como asas, como águias. Amém? Tem águia de Deus nessa noite, nesse lugar? Quem é águia de Deus, diga glória a Deus. Certo pastor, ele tinha o costume de todo domingo à tarde sair para evangelizar com seu filho adolescente. E um belo dia, um belo domingo, o céu se fechou, estava tudo escuro, o povo estava esperando uma chuva torrencial. Então o pastor disse para o filho: filho, hoje eu não vou, porque está vindo chuva grossa aí. Ele falou assim: pai, deixa eu ir. Aí o pai disse: tudo bem. Aí o filho foi. E uma das casas que o menino passou, adolescente, ele apertou a campainha uma vez, não saiu ninguém. Na segunda vez, ninguém. Na terceira, na quarta vez, saiu uma senhora. E ele disse para aquela mulher: eu vim aqui dizer para você que Deus te ama e que Ele enviou Jesus para morrer por todos os pecadores. Eu vim aqui para te dizer que Ele perdoa todos os seus pecados, que Ele te aceita do jeito que você está, se você entregar o seu coração a Ele. Há esperança para você. Entregou um folheto. O folheto tinha o nome da igreja, tinha o endereço e o horário dos cultos, e foi embora. No domingo seguinte, quem estava lá no culto? Aquela senhora. Essa história é verídica, queridos.
ela estava sentada na primeira fileira. E em determinado momento do culto, ela pediu a oportunidade ao pastor para dar um testemunho. E o pastor concedeu. E ela disse: domingo passado, domingo à tarde, eu estava em casa com uma corda. Eu ia cometer suicídio. Eu estava desistida da vida. Quando a minha campainha tocou 1, 2, 3, 4 vezes, pela insistência, eu fui atender. E quando eu cheguei no portão, eu recebi um recado tremendo desse menino que foi usado como um anjo de Deus e apontou para ele. Ela disse: eu estava desistida da vida, mas o que ele me falou ministrou meu coração. E eu me arrependi quando ele foi embora. Me ajoelhei, me arrependi dos meus pecados. Eu sei que foi Deus que enviou ele na minha casa para que a minha vida fosse mudada. Eu me arrependi de dar cabo da minha vida e entreguei meu coração a Jesus. Sabe por que Deus fez isso? Porque aquele menino resolveu sair da sua zona de conforto, pagar o preço pelas vidas. Quantas pessoas aqui têm a sua vida hoje transformada porque um dia alguém pagou preço por você? De oração, de evangelização, de persistência, falando do amor de Deus para você. E você está hoje aqui. Então vale a pena. Nós somos águias de Deus. O Senhor nos chamou para os altos voos. Nós estamos passando por um treinamento para que a cada dia possamos voar mais alto na direção dEle. Amém? Feche teus olhos por um instante. Feche teus olhos. Como está a sua vida? Qual a área da sua vida que você se encontra na sua zona de conforto? É na sua vida espiritual? Você não ora como você orava? Você não jejua mais? Você não tem mais intimidade com o Senhor? O Senhor te chama hoje a uma nova vida. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer cuidar de você. Você é uma águia dele.